Você vai conhecer agora uma história pra lá de emocionante de um homem que passou a vida toda sem poder ouvir. O Frank nasceu surdo. Agora, com 47 anos, ele conseguiu escutar pela primeira vez graças a uma tecnologia, um aparelhinho que mudou a vida dele. Eu tive um pouco de dificuldade no começo, porque eu só sabia o básico das libras. Mas aí, como eu comecei a namorar com o Frank, e ele que me ajudou bastante, foi me ensinando, e aí depois eu comecei a interpretar. O namoro virou casamento, que virou família. Fabrício, Fernanda e Ágata. O amor foi a palavra que ajudou o Frank a superar as dificuldades de uma pessoa surda desde o início. O amor, né? Sim, o amor é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas olham por surdo, é um coitadinho, não é capacitado, não sabe de nada, não está entendendo, mas o surdo ele é capacitado sim. Frank ficou 47 anos sem ouvir. O implante coclear mudou para sempre a vida dele. Com esse aparelho, ele pôde ouvir pela primeira vez. Vamos entender como funciona a cirurgia que o Frank fez? Esse dispositivo ele tem uma parte que é interna, onde é feito o processo cirúrgico, é inserido esse eletrodo, que tem os feixes que vão ter canais que vão emitir essas frequências de som. E tem a parte externa, que é o processador, que é onde tem o microfone e tem o sistema, né, operacional que vai enviar esse som. Ninguém melhor para explicar esse processo do que o próprio Frank. E não foi uma caminhada fácil. Eu, quando criança, eu não entendia nada. Não tinha comunicação, eu me sentia inseguro. Mas eu fui aprendendo alguns sinais dentro da minha casa, né? E aí depois eu consegui o AASA, que é o aparelho, só que ele produz muito barulho. Isso me deixava irritada e eu jogava. Eu jogava mesmo, eu quebrava. Aí eu falei pra minha mamãe, né? Ai, mamãe, eu não consigo. A dona Dioneia, mãe do Frank, enfrentou o desconhecimento sobre o mundo dos surdos dentro e fora de casa. Para mim, como mãe que eu trabalhava, quando eu saía de casa, ele batia a cabeça, ele ficava revoltado que ele queria eu perto dele. Para ele deixar na escola no primeiro dia foi difícil, que ele não queria ficar, porque a gente não sabia se comunicar com ele não ouvia. Ô Frank, meu filho, eu te amo. Ai, meu Deus, esse dia foi de muita emoção. Quando eu cheguei lá, que eu falei, meu filho, ele virou. Ai, é muito grande, olha a emoção, muito grande. Porque eu já ouvia ele, mas ele nunca me ouviu. Ele disse que eu falo muito. Quando colocaram, ativaram, era como se fosse raios na minha cabeça, né? Eu fiquei muito confuso. E aí, até o ar que eu puxava, eu escutei o barulho também pelo nariz. Só olhei seu barulho. Então, a minha mãe entrou chorando bastante. E eu fiquei mais emocionado de ver a minha mãe falando. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Ele tá chorando, gente. Eu ouvi a voz da minha mãe. E não ter o meu pai por perto. Mas hoje eu tenho comunicação com a minha família e isso me deixa muito feliz. Agora, a gente vai mostrar essa outra história que emocionou o Brasil. A pequena Maju nasceu com uma doença nos olhos, mas graças a uma cirurgia, a menininha conseguiu enxergar. Ela só enxergava um pouquinho de luz. Quando tinha uma luz refletindo muito forte, ela procurava, mas fora isso, ela não procurava. Antes ela não tinha, igual nós comíamos na frente dela, ela não tinha vontade. 8 meses intensos de sombras por toda parte. Maju nasceu com catarata congênita, uma doença que atinge em média 5 em cada 10 mil crianças. A catarata congênita é a opacidade do cristalino, que é a lente natural do olho. E em algumas crianças, essa opacidade pode ocorrer ou em um olho ou nos 2 olhos, que era o caso dela. Os médicos optaram pela cirurgia. Como a paciente era muito pequena, o tratamento foi planejado em etapas. Primeiro a gente operou o olho direito e só depois de um mês que a gente pôde operar o olho esquerdo. A cirurgia raspa toda a catarata e substitui o cristalino comprometido
por um artificial feito de silicone. Nos casos de crianças maiores, durante a operação, os médicos já colocam lentes intraoculares para a correção da visão. Como ela era muito pequena, a gente não pôde fazer isso, o que é normal para casos como o dela. Então a gente só faz a remoção da catarata. Ela usa um óculos para correção e para desenvolvimento da visão dela de forma adequada. Consegue ver o olhinho dela? Eu acho que tem mais ou menos um prazo para ficar pronto. Oi, princesa! Ela tá conseguindo ver ela olhando. Você tá vendo as coisas? E foi de uma vez só que a Maju enxergou a família. O tio, papai! Ela olhando tudo. A mãe, Ariana, não esperava tanta repercussão para o vídeo que emocionou milhões de pessoas na internet. Maju, agora de óculos estilosos, e o patinho ali a tiracolo, encantou o Brasil. Até ela colocar o óculos, ela ficou meio bravinha, mas a hora que ela colocou o óculos, ela ficou impressionada com tudo que ela estava vendo. E pra gente, com certeza, foi um momento único e a gente nunca vai esquecer mais.